Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, vamos trocar uma ideia hoje sobre o Carlos Miguel. Você está sabendo, está acompanhando aí o que está pegando com o Carlos Miguel? Aquele goleiro que jogava no time lá, o Small Clube da Marginal Sem Número. Esse mesmo, Carlos Miguel, goleiro bom demais. E tem uma ponte aí, Nottingham Forest, Evangelos Marinax, Júlio Casares, que pá, que pum. Vem comigo então e fala também do William José, né? Além do William José, o São Paulo tem um plano traçado aí para manutenção de um ponta, só que a venda do outro já paira e surte efeito aqui no meu, no seu, no nosso tricolor paulista. Então vamos juntos, na verdade? Ó, eu farei tudo por aqui, tá bom? Deixa que eu faço tudo, beleza? Você só tem que fazer uma coisinha. Chega no like aí. É uma troca. Dá um like, se inscreve aqui no canal e pronto. E eu faço o resto. Fechou? Comenta aí. Seguinte, meu povo. Olha só, eu quero só te lembrar antes que esse vídeo aqui é um oferecimento de DBET. O que é isso aqui? DBET, eu tomei conhecimento, tô conversando com o pessoal de lá e é muito top. Eles fazem o seguinte, eles têm uma expertise nessas bets, nessas apostas, as fezinhas que você faz aí quando tem os jogos com as odds e tal. Então eles têm uns lances que eles fazem no dia e eles mostram pra você. É só você adquirir, você no primeiro comentário fixado você consegue entrar lá, comprar e aí você faz parte do grupo deles que vai te dar as dicas. E são dicas, eles mostram pra você um caminho muito melhor. Não prometem que você vai ficar rico, coisa e tal, mas prometem que eles têm muita expertise e qualidade. Você ganha também um e-book participando com eles lá, que é tudo por Telegram, um grupo muito louco e você pode ir na boa, que é da hora. E gente, na boa, bet, a fezinha, tá tudo rolando aí e você pode ter ali um apoio, né? Pode ter umas dicas muito válidas. Tá no primeiro comentário fixado, é a DBET, beleza? Então, valeu meus amigos, tamo junto. Gente, é o seguinte, o Matheus Alves brilhou na equipe de base do São Paulo, mas isso você já sabe. O Rian Francisco tem sido o artilheiro das multidões e detonando por aí, mas isso você também já sabe, não preciso vir eu aqui te falar. Mas quando o Matheus Alves, sabe aquela máxima do Skank que faz assim, ó, o meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque, diferente do diferente do William Gomes, diferente do Henrique Carmo, diferente do Rian, o Matheus Alves ele é meia e ele já começa a despertar o interesse e tem jornais cravando que o Barcelona, aquele time lá do Messi, time do Xavi, do Iniesta, time do Romário, do Kluivert, aí eu posso passar o dia aqui, do Amokachi, Michael Laudrup, vocês nem vão saber de que eu tô falando. Tenho certeza que ninguém aqui conheceu o Michael Laudrup, eu tenho certeza. Vamos lá. Eles têm interesse agora no Matheus Alves. Então o São Paulo que prepara uma venda gigantesca e enorme para a categoria de base, como por exemplo o William Gomes, com valores estratosféricos, o São Paulo no afã, nessa de recuperar o caixa nesse ano aqui 2025, o São Paulo consegue montar um time absolutamente competitivo. Eu nem diria competitivo, tá? Competitivo você fala na televisão. Vamos falar a verdade aqui entre nós? O São Paulo é melhor que os outros. Oscar, Lucas Moura, Caleri, para, bro. Pablo Maia. Vai falar pra mim que Eric Pulgar bate a bola do Pablo Maia. Que Moreno não sei do que bate a bola do... Richard, reserva do não sei quem, Rios... não bate a bola do Pablo Maia. Então não tem pra ninguém. O São Paulo montou um plano da seleção. E aí o São Paulo vai se preocupar em recuperar o caixa. Então vendendo esses caras da base, que vão ter pouco espaço no time do Zubeldia, é verdade, o São Paulo consegue finalmente nos deixar mais tranquilos e não preocupados se amanhã ou depois vai ter um time falido ou não. Não vai falir, o São Paulo é infalível, né? Não tem o que quebre o São Paulo, um time que brota ouro, do toque de Midas, aí que o São Paulo nasceu assim. E aí Matheus Alves então começa a chamar a atenção tal qual o Rian Francisco e o mundo tá de olho nos caras. Até aí beleza. O que me chamou muita atenção, até falei isso no outro vídeo, e aqui eu quero que você preste bastante atenção nas minhas próximas palavras. Eric, o menino da ponta direita, o foguete canhoto, ele recebeu não uma, não duas, não três, não quatro, mas 5
propostas para ir embora do São Paulo. Claro que as propostas, né, também não era aquela Coca-Cola toda, não era aquela maravilha, mas eram propostas para levar o menino nosso aí, o Eric. E o São Paulo falou, não vai coisíssima nenhuma. Não sei se Belmonte, Rui Costa, que barraram a venda do Eric, se estão combinados com o Zubeldia, né? O Zubeldia, eu não sei se ele gosta tanto assim do Eric, está ligado? Mas o Eric ficando abre espaço para essa venda do Henrique Carmo. E esse Henrique Carmo, ele é um fenômeno, viu? Ele vai ser grandioso. Ele vai fazer o que o Estevão faz aí nesse time rival nosso. Ele vai ser grande. E o Bayern de Munique sempre teve um interesse nele. Agora, eu te pergunto, São Paulino que aqui nos meus olhos olha agora. Não vale uns 300 milhões o São Paulo parar de ser o doaçãozinha que tem por aí? Eu tava vendo um vídeo do Galatasaray com o Gabriel Sara comemorando com a torcida comemorando com ele. Lembra da Islândia na Copa? Os caras no... Lembra aquela coreografia, aquela coisa absurda de uma torcida apaixonada? Eu vi agora os caras lá do Galatasaray, da Turquia, achei o Galatasaray mesmo. Lá o Galatasaray e o Gabriel Sara nos braços do povo, tá ali no campo e pum, e pá, e os caras lá em cima indo loucura. E a galera, mas caramba, vendeu por 70 milhões, cara. E isso é inadmissível, independente de quem é o Gabriel Sara. Independente do que ele virou. Nós não podemos mais vender um cara igual Gabriel Sara, titular de tudo, ou um cara igual o Beraldo, titular do Paris Saint-Germain, por um quarto do que vale o Endrick, reserva escondido do Real Madrid. Um quarto. Um vale 400, outro vale 100, não tem lógica. Nós somos o São Paulo. Então o Henrique Carmo agora, que deve sim ir embora, agora, porque o São Paulo com o plano de segurar o Eric e o comprar o Ferreirinha, tendo o Lucas Moura que cai pra ponta também, é sim um sinal de que o William Gomes e Henrique Carmo estão segurados pelo fio do bigode ali pra ir embora do São Paulo. Já devem ir. E eu acho top se forem, mas tem que render 300, 400 conto cada um. E aí o São Paulo tem sim que vender. E aí... ganhamos trezentinho, vamos torcer pro Henrique Carmo no Bayern de Munique, né? Vamos torcer pro William Gomes do, sei lá, no Real Madrid. Não tem problema, temos que ganhar com isso, ganhar fortuna, tirar o pé da lama, é isso que o São Paulo tem que fazer. E qualquer coisa diferente disso é inaceitável, é ou não é? Evangelos Marinakis, ele inclusive, ele é o dono do Nottingham Forest, né? O cara tá me corrigindo, é Evangelos Marinakis. O Evangelos Marinakis é o dono do Nottingham Forest, e ele não tem nada a ver com São Paulo, certo? Tem tudo a ver com São Paulo. O cara deve fechar com São Paulo agora em janeiro. O São Paulo, Júlio Casares, naquelas suas andanças misteriosas, pega a mochila e fala, tô indo pra Inglaterra aqui fazer nada, tô indo pra não sei aonde não fazer nada. Ele volta com o Evangelos Marinakis na bagagem, cara. E aí você vê, o cara é dono do Nottingham Forest. O São Paulo, nesse monte de negociações com o Nottingham Forest, acho que tem uns caras aí que o São Paulo já negociou com o Nottingham Forest. Nós temos agora esse goleiro Carlos Miguel, que foi um goleiro excelente nos poucos jogos que jogou pelo nosso rival Corinthians. O cara jogou muita bola, foi embora... e chegou lá, ele não joga. Faz 4 meses que ele não pisa na grama. E aí, pisa porque vai pro treino, né? Mas não joga e faz 4 meses e ele é reserva de um goleiraço lá. Me fugiu agora o país dele, mas é um goleiro assim de seleção e o caramba. Então, ele não vai jogar mesmo no Nottingham Forest. E o São Paulo, podendo fazer algumas negociações com o Evangelos Marinakis, poderia tentar trazer o cara. O cara é novaço, tem 20 e poucos anos. E o Rafael, que teve um declínio técnico normal, que todos os jogadores tiveram depois que o Zubeldia assumiu, a maioria, nós temos também a questão da idade do Rafael. Eu gosto do Rafael, não é uma crítica a ele não, mas assim, não tem sombra nenhuma o Rafael. Você tem o Jandrei no banco, o Rafael joga tomando água de coco, não liga. Tomar um gol sem olhar pra bola, ele sabe que o Jandrei não vai entrar, porque o São Paulo não tem goleiro reserva. Trazendo um cara igual o Carlos Miguel, eu acho que seria assim a cereja do bolo para um time igual do São Paulo depois de contratar um novo lateral direito. Aí acabou. Aí você pode, jogue quem tá melhor, Rafael ou o menino, o ex-Corinthians, aí o Carlos Miguel, e quem estiver melhor que vai jogar e tá maravilhoso. Aí sim o São Paulo passa a ser uma seleção e meia, porque seleção ele já virou. Gente, olha só, lembra do William José?
está há 10 anos jogando na Europa. Esse moleque nasceu no São Paulo, não nasceu no São Paulo, mas ele praticamente nasceu no São Paulo jogando bola. Ele tinha um chute que era um chute muito forte, de média distância. Ele tinha uma boa presença de área de cabeceio e era uma lenga-lenga tremenda no São Paulo. Não era, né? Nós tínhamos tipo assim, Luiz Fabiano e William José. Você olhava pro William José com um pouco de escárnio, né? Nossa, cara, chega! Mas era um bom jogador, um bom centroavante. O destino prova que ele era um bom centroavante, né? Naquela época, você fala, nossa, cara, que coisa. Não é nem sombra do que é o Borges. E tinha um monte melhor, Ricardo Oliveira, Adriano. Não dá pra comparar. Só que aí o mundo deu voltas, né? Até que as voltas eram Chaves, Ítalo. As voltas eram Pabon, Guizal. Era Santiago Trellis. Então o William José era excelente. Se pensarmos por esse copo meio vazio, né? E o cara agora está voltando. Tá vendo do time russo, do Moscou lá, e está voltando para o futebol brasileiro. Fiz vídeo do William José falando aqui no canal já algumas vezes. O São Paulo poderia ter pensado nele para ser uma sombra do Caleri ou titular do Caleri antes de ter trazido o André Silva. O São Paulo poderia vender o André Silva e tentar agora também o William José. O que eu tenho de notícia aqui? Eu acho que vale a pena compartilhar porque o São Paulo e o William José têm muito a ver, né? Ele está indo para o Bahia. O Bahia de Rogério Ceni, o Tassiano vazou, né? O centroavante improvisado. Tem que ver quem que o Rogério vai improvisar de centroavante agora. Porque não vai jogar o Everaldo ou o William José, né? Vão jogar de ponta direita e ele vai colocar o Everton Ribeiro de centroavante, vai colocar como chama lá o que era do Atlético Mineiro, lá esqueci o nome dele também, que era da ponta direita, ele vai colocar de centroavante ali. Ele não vai colocar o centroavante William José. Então uma ligação para um cara desse e falou, vem cá. Beleza, você tá no Bahia, tudo bem, mas e aí? Você não quer um outro projetinho de futebol? O Fluminense também tem interesse nele. Você, São Paulino, gostaria de ter o William José no São Paulo? Eu vou te adiantar agora aqui a minha opinião. A minha resposta é não. Tá? Pelo simples motivo que eu falei pra vocês das características técnicas do William José. Ele é um cara centroavante, cabeceador. O Caleri, o que ele é? Ele é um centroavante cabeceador. O Caleri é meio caneludo? É, ele é meio caneludo. O William José nunca foi um primor técnico. Então, se pensar no William José, que fez gols no futebol espanhol, poxa, é legal, é interessante. Mas assim, pro São Paulo, eu acho que ele ficaria numa frequência abaixo. Quando você pensa no Caleri, o que vem na cabeça pode ser duas coisas. Ou aquele tanque de guerra de 2016, ou aquele tanque de guerra de 2023, que ganha a Copa do Brasil, monstruoso, ou pode vir esse último Caleri da gestão do Luiz Ubeldia. Esse último Caleri é péssimo. Esse último Caleri não chega um cruzamento pra ele, não acontece absolutamente nada. Esse é ruim. A bola chega, já tá quente, bate, parece uma parede e volta. Agora, imagina o time do São Paulo jogando numa frequência legal, entrosado. Lucas e Oscar fazendo o meio-campo inteligente, fazendo o que o time tem que fazer, o coração do time pulsando de maneira técnica e inteligente. E o Caleri sendo o centroavante para cabecear as bolas, para fazer gol de cabeça. Aí, nós temos que colocar o perfil físico do Caleri. É muita entrega, é muito aguerrido, é trombador, incomoda um monte de zagueiro e as conversas dos zagueiros do futebol brasileiro, quando perguntados quem é o cara que mais incomoda, coisa e tal, o próprio Gustavo Gomes do Palmeiras, ele falou, é o Caleri. O Caleri é embaçado de marcar. Então nós temos que separar o Caleri. Não é o caneludo que jogou em 2024 e não jogou absolutamente nada mesmo, eu concordo. O Caleri que nós temos que lembrar é um que para o São Paulo sempre foi um ídolo que para muitos, sempre foi um cara extremamente importante, um cara que quando jogou no São Paulo honrou a camisa de 2016, quando saiu fez muita falta e depois que voltou ele ganha a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, e ele é um monstro que conseguiu mudar aquele perfil centroavante lenga-lenga que nós tivemos com Gonzalo Carneiro, com Diego Souza, com Pablo Felipe e Vitor Bueno. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o likeão aí, tamo junto! Abraço, meus amigos! Até a próxima! Valeu!